O espectro de Miranda ronda seu antigo museu. Nota da autora: todas as citações e referências terão sido roubadas, distorcidas ou adaptadas. The day Carmen Miranda died, they put a photograph in the magazine. Her dead mouth with red lipstick smiled and people cried. I was about 10. Em 5 de agosto de 1955, morre a cantora e atriz Carmen Miranda em sua casa em Beverly Hills. Alguns dias depois, seu corpo chega ao Rio de Janeiro para ser velado e, no dia seguinte, um cortejo fúnebre até o cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, reúne cerca de 500 mil de pessoas que cantavam suas músicas em coro, a capela. Suspeito que Carmen não tenha sido, de fato, enterrada e que sua alma, que havia capturado a mente dos homens, como cantaram John Cale e Brian Eno, passou a vagar sem direção e, por vezes, incorporar em pessoas, imagens e objetos. No mesmo dia de sua morte, 21 anos depois, é inaugurado o museu em sua homenagem, localizado no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro. Desse modo, finalmente, é destinada uma morada para seu fantasma, um espaço físico, concreto, o qual pudesse assombrar. Talvez um lugar onde ficaria eternamente aprisionada, andando em círculos, como um fantasma acorrentado às fundações estruturais de sua construção? Saberemos mais à frente se esse foi mesmo seu destino final. Parte 1, possessão. Dizem mitos cibernéticos que de Miranda nasceu do cruzamento ectoplasmático entre Carmen e Verônica de la Luz del Topo. Uma breve apresentação, ainda que obscura, se faz necessária. A seguir, definições ou descrições de Miranda, segundo estudantes do primeiro período de filosofia da UFPR e compiladas pelo professor, filósofo e alquimista Marco Antônio Valentim. Há uma considerável variação de perspectiva a respeito de Darks Miranda. Por exemplo, foi interpretada como espectro direto de Carmen, entidade das trevas, a própria vida, a maldição tropical, alienígena, nós mesmos, extraterrestre, o espírito da Terra, espírito ambíguo que incorpora contradições da modernidade tropical, geradora da diferença, espectro humano-vegetal, espectro da natureza, espectro da sociedade brasileira, espectro de mundos entrecruzados, duplo antagônico de Carmen, espírito canibal, a exata imagem da modernidade, fantasma de nossa alienação, assombração benfazeja. Assombração benfazeja, espírito canibal, espectro humano-vegetal de mundos entrecruzados. Segundo relatos do próprio espectro, em seu site pessoal, no qual se define como palestrante motivacional, de Miranda é uma entidade pastelão das trevas. Descendente indireta de CM e de HSD, fez sua primeira aparição oficial em 2012, quando equilibrava frutas sobre a cabeça de forma concentrada, assombrada por suas antepassadas, fêmeas espúrias e similares, todas de origens duvidosas e variadas. De tempos em tempos, de Miranda brota dos escombros mudos da modernidade, sem ginga, e desliza pelas camadas de lodo acumuladas no concreto através dos tempos. Um ser semi-humano, em trajes sóbrios, equilibra uma fruta sobre a cabeça. Em algum lugar virtual da imagem, dentro ou fora do enquadramento, está o fantasma de Carmen Miranda, que, desconfiado, observa a ação de sua descendente. Carmen está desconfiada porque não entende se cada ação de Darks é uma homenagem ou um deboche. Não que se saiba a resposta. O próprio espectro de Miranda não sabe o quanto a influência das heranças de sua antepassada
a oprime ou o quanto potencializa sua força. A ação é ambígua, bem como a relação que trava com o fantasma de Carmen. A repetição do ato de equilibrar frutas sobre a cabeça é um prazer ou um castigo? As frutas são ornamentos, chapéus ou são fardos? A mise-en-scène performada é nihilista ou concentrada? Ainda, quem domina a cena? Darks está de costas para a câmera, de frente para a parede, porque foi posta de castigo ou porque dá mesmo as costas à sua antepassada, as heranças em sua identidade? Mulher ou cera? Parte 2, projeto. Estamos prestes a entrar no tempo, numa camada temporal, em meio a tantas outras, feito de uma matéria específica, o concreto. Mas antes disso foi preciso desmontar morros para afundar o mar com areia, camada sobre camada, em sobreposições de outras matérias e outros tempos. Esse foi o destino traçado para parte da orla da Baía de Guanabara desde os primórdios do século XX. Projetar, aterrar, construir. Derrubar morros e abrir espaço para a modernização da cidade. Everybody knows that our cities were built to be destroyed. Todos sabemos que nossas cidades foram construídas para serem destruídas. Estava aplainada a terra sobre a qual, nos anos 40, seria construído o Aeroporto Santos Dumont e que, nos anos 50, seria, ao mesmo tempo, chão para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o MAM, e para o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, resguardando em seu subterrâneo o precário Museu dos Pracinhas. Essas são imagens do aterro durante a construção do MAM. Nesse terreno, por um projeto do arquiteto Afonso Raide e pelos esforços físicos de alguns desses homens que a gente vê nessas imagens, o Museu de Arte Moderna se erguia. Naquele momento da história, a instituição Museu de Arte Moderna era peça fundamental em projetos nacional-desenvolvimentistas e, ao mesmo tempo, abria vias para o diálogo político-cultural no campo das relações internacionais. Assim como os museus nacionais de belas artes tiveram uma função importante nas constituições dos Estados-nação durante o século XIX, promovendo o ideal do patrimônio e a sensação de pertencimento cultural necessárias às tais comunidades imaginadas. Nos anos 50, a estética modernista e mesmo brutalista trazia ares futuristas à nossa modernidade tardia, uma modernidade tropical, na qual o fator trópico da equação, para um certo discurso de construção identitária nacional, não era um problema ou sinônimo de atraso, mas um elemento que tornaria a experiência da modernidade no Brasil singular e frutífera. O Parque do Flamengo, a ser construído no aterro a partir de 1961, cairia como uma luva para esse projeto de cidade. Um espaço moldado por esforços de um programa político que visava o progresso, a modernização, ao mesmo tempo em que apelava para o exotismo periférico, algo a ser olhado por olhos externos de fora, bem como para as formas, cores e texturas excessivas e sensuais de nossas naturezas humanas, animais, geográficas e vegetais. Burle Marx começou a usar plantas tipicamente brasileiras em seus projetos paisagísticos. Foi algo que chocou a elite da classe alta brasileira, que seguia modelos culturais europeus e para quem a vegetação tropical era apenas natureza não cultivada e representava um estado selvagem da civilização. O resgate de Burle Marx da vegetação tropical para criar novos jardins, parques e paisagens incorporou o medo distópico dos cidadãos cultivados do Rio de Janeiro de que a cidade fosse retomada pela Mata Atlântica circundante, que transformaria a paisagem urbana na selva original de antes. As alusões biomórficas do parque também brotam na vertical, estendendo-se aos altos postes de iluminação que, à noite, produzem uma luz com efeito de luar intenso, e durante o dia tem sua sombra projetada no solo, mostrando sua forma de flor. Não havia no Brasil tecnologia para a construção dos postes nem fabricação das lâmpadas. A solução foi importar tanto o know-how quanto as lâmpadas.
está no site oficial do parque, hoje, atualmente. Idealizado por Lota de Macedo Soares para ser o Central Park tropical, o Parque do Flamengo foi o primeiro parque de lazer ativo no Brasil. Um parque novo, organismo vivo, feito para o homem e na medida dele. O locutor do cinejornal da Agência Nacional Brasileira dizia: a Guanabara renova-se, apresentando aspectos surpreendentes, já se fazendo notar os melhoramentos ultramodernos no Parque do Flamengo, como as novas pontes para pedestres, monumentos e áreas de lazer, que acentuam a grandiosidade da perspectiva urbana na obra do aterro. Também já surgem os jardins de planejamento ousado, procurando se associar à arte, ao progresso, à beleza, ao funcional. Esta é a nova face da cidade, novos horizontes abertos às esperanças do carioca. Transforma-se, assim, o Rio de Janeiro em um dos maiores centros turísticos do mundo. Um novo mundo, a cidade do futuro. Passado um tempo, a execução do projeto acabou encontrando entraves, teve várias complicações administrativas de ordem político-burocrática e as obras nunca acabaram por completo. Houve uma inauguração simbólica em 64, ano bastante suspeito da política brasileira, e depois uma reinauguração em 65 como parte das comemorações dos 400 anos do estado da Guanabara. O parque foi tombado, mas seu projeto utópico nunca foi totalmente realizado, não pôde ser concluído. Seu futuro não foi lentamente cancelado, foi abortado. A maioria das construções arquitetônicas existentes no aterro ou estão abandonadas ou tiveram seu uso modificado em relação à função original. Até os dias atuais, alguns equipamentos que constam de seu projeto original continuam apenas no papel. Essa utopia também era frágil. Por exemplo, o Museu de Arte Moderna teria sido atingido por um incêndio. Em menos de 30 minutos, as chamas se espalharam pelos 3 andares do pavilhão de exposição e destruíram quase todo o acervo do museu, calculado em cerca de 1000 peças, incluindo obras de Picasso, Salvador Dalí, Matisse, Portinari e de Cavalcanti, entre outras. Mas vamos focar, ao invés, em uma outra construção de concreto. Vazia há tempos, como se tivesse ocorrido um incêndio ali também, parece esperar por alguma coisa inominável. No centro de sua forma circular ameboide, uma fenda fértil, um olho de onde brota um longo e verde coqueiral. Disse desse outro museu que era pequeno, maravilhoso e que seria rapidamente esquecido. Parte 3, dispossessão. Ao que parece, fantasmas são atraídos por construções no espaço. Precisam de lugares para assombrar, lugares abandonados e imantados que os guarde, ou mesmo um eixo em torno do qual possam rondar. Precisam, por exemplo, de paredes para atravessar. Em volta do objeto ou do espaço mágico, forma-se como que um campo de forças. O espaço-objeto torna-se como o polo de um campo magnético, o nó de uma rede de correlações invisíveis. O Museu Carmen Miranda foi criado oficialmente em 1956, através de um decreto, mas permaneceu por muito tempo sendo apenas uma ideia de museu, sem um espaço próprio para se ancorar. Um projeto a ser realizado sem, contudo, ter as devidas condições materiais para que pudesse existir. Surgiu, antes de tudo, como uma ideia sem lugar, e só depois, como um lugar sem projeto. Sua inauguração efetiva só acontece em 1976, no 21º aniversário da morte de Carmen Miranda. Mas, para que o museu existisse, fez-se uso de um espaço com uma história já pregressa. Aproveitou-se algo que já estava lá. O tal prédio circular ameboide, esse prédio, essa imagem que vocês estão vendo, era parte integrante do projeto inicial do Parque do Flamengo, tendo sido originalmente concebido para o uso recreativo educativo. Se chamava Pavilhão do Playground Morro da Viúva. O museu possui a maior coleção de objetos originais utilizados por Carmen Miranda: indumentária, acessórios, objetos pessoais,
bem como documentação textual e iconográfica, e todo tipo de parafernália. Considera-se um dos destaques do acervo um documento oficial do governo norte-americano que menciona Carmen Miranda pelos serviços prestados na Segunda Guerra Mundial. Que tal reconhecer que esse objeto, espaço, não é um mero equívoco ideológico, mas uma coisa simultaneamente concebida em afeto e disponibilidade, um fetiche feito de vigas e concreto, uma corporificação perfeita de nossas próprias condições de existência. Rito Style diz sobre Walter Benjamin: para ele, objetos modestos e mesmo abjetos são hieróglifos nos quais relações sociais obscuras estão congeladas e fragmentadas. Eles são entendidos como nódulos nos quais as tensões de um momento histórico se materializam num breve momento de tomada de consciência, ou grotescamente se transformam em fetiche da mercadoria, ou eu diria em ponto turístico, por exemplo, para depois ser abandonado e depois voltar a ser ponto turístico enquanto ruína. Nessa perspectiva, uma coisa nunca é apenas um objeto, mas é um fóssil no qual uma constelação de forças se petrificam. As coisas nunca são objetos inertes, itens passivos ou cascas sem vida, mas consistem de tensões, forças, poderes escondidos, sempre em constantes trocas. Ainda que essa opinião beire o pensamento mágico, de acordo com o qual as coisas estão imbuídas de superpoderes, é também uma abordagem materialista clássica, pois a coisa também é entendida não como um simples objeto, mas como uma condensação de forças sociais. Essa pequena circunferência feita de concreto, vigas, vidro e alumínio, sem dúvida concentra e acumula forças, desejos e processos políticos, históricos e sociais. Sua fenda pode-se dizer que suga sentido. Nela convergem possíveis discursos de mundo, futuros, presentes e passados. Da mesma forma que uma coisa acumula forças produtivas e desejos, ela também acumula destruição e decadência. Participar em suas colisões com a história é como juntar-se à sinfonia da matéria. De todas as construções arquitetônicas, esses lugares que já foram projeto, prospecto, porvir, e que um dia hão de se tornar memória e patrimônio, ou esquecimento e ruína, de todos esses lugares, o museu é o mais dado às assombrações. Por exemplo, o fantasma de Carmen Miranda. Não tenho dúvida, e posso afirmar com propriedade, o fantasma de Carmen Miranda ronda seu antigo museu, hoje abandonado e envelhecido pelo tempo e pelos efeitos das intempéries dos trópicos. Por algum motivo, esse espectro tem assombrado uma das estações espaciais que nossos antepassados nos legaram. Enquanto isso, temos sonhos estranhos, em que plantas selvagens e suas raízes rebeldes invadem um jardim domesticado. Ervas daninhas se embrenham nas grandiosas estruturas de concreto, essas construções duras e geométricas. Carmen desliza pelas camadas de lodo acumulado no concreto através dos tempos. Ela brota da terra árida e do cimento mudo. Brota da fenda de uma grande nave modernista e utópica. Ainda nos assombra a mulher-fruta inaugural. Viemos libertá-la das amarras das vitrines de seu museu.